Então, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, confirmou a saída dos Emirados Árabes Unidos desse sistema de coordenação de produção de petróleo, encerrando uma participação histórica nesse mecanismo de cotas que organiza o mercado global de energia. É uma coisa com uma alteração da estrutura da própria OPEP e da OPEP+, que reúne grandes exportadores e define limites coletivos de produção para gerenciar preços internacionais. Bem, se o linguajar está confuso, frequentemente a organização é chamada por aqueles que opõem a forma como ela age de um cartel, um grupo de países que se une para cartelizar a indústria internacional do petróleo, regular a própria produção de forma coletiva e assim definir o preço do petróleo e dos derivados internacionalmente. Isso acontece no contexto de muita transformação no mercado global de petróleo, claro, envolvendo as tensões geopolíticas no Oriente Médio, como o impasse que a gente cobriu agora há pouco. A exemplo do que a gente dizia agora há pouco, para você que está vendo isso num corte, o presidente americano Donald Trump, no momento em que a gente está noticiando, transmitindo esse segmento, fala de um impasse mais longo quanto ao Estreito de Hormuz, um bloqueio naval prolongado com o Irã. Isso envolve um questionamento sobre a eficácia dos mecanismos para esse controle de oferta. O Ministério da Energia dos Emirados Árabes confirmou que essa decisão foi tomada depois de uma revisão das estratégias energéticas do país e sem consulta formal com outros Estados-membros, o que é outro que para análise, conforme os Emirados Árabes Unidos parecem ter agido de forma isolada nisso, agora operando fora das restrições de produção que são definidas pela OPEP, que limitavam a extração de petróleo para controlar o preço mundialmente. Um rápido mergulho na história, a gente tem dimensão do tipo de alavancagem, o tipo de poder de barganha que essa organização pode ter. Fundada na década de 60, é formada por Argélia, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita e Venezuela. Ex-membros recentes incluem Catar, Equador, Angola e, a partir de agora, os Emirados Árabes Unidos. Desde 2016, atuam também em conjunto com outros produtores na aliança OPEP+, Rússia, Cazaquistão, Omã, Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Malásia, México, Sudão e Sudão do Sul. Bem, voltando mais no tempo, pode-se lembrar do período da stagflation nos Estados Unidos. Inflação alta, estagnação econômica, sem crescimento da produtividade. Em dado momento, quando a Arábia Saudita e outros países da região, envolvendo um debate complexo quanto a guerras em Israel, travaram a produção de petróleo e a exportação de petróleo nos Estados Unidos, isso resultou até em racionamento de combustível e limites por todo o país da velocidade dos carros para tentar economizar. Claro, é mais uma instância que ajuda a gente também, à luz da história, a entender o conflito atual no Irã, onde esse tipo de controle de exportação tem uma tremenda alavancagem. O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Mohammed Al-Mazroui, espero que eu tenha pronunciado isso corretamente, disse à agência Reuters, a gente deve ter aqui a reportagem, que a decisão foi tomada após uma análise das estratégias energéticas do país. Ele disse que os Emirados Árabes não discutiram o assunto com nenhuma outra nação, aspas para ele. É uma decisão política tomada após uma análise cuidadosa das políticas atuais e futuras relacionadas ao nível de produção. Bem, a gente tem um entendimento, então, das consequências que isso pode ter com a perspectiva histórica e conseguimos entender o que isso significa também em termos de coordenação. Agora eu quero ir com vocês da notícia para análise e entender o que isso significa de fato e o efeito mais amplo quanto ao assunto. Para isso, eu separei uma interessante sequência de citações feitas pelos Emirados, já ia falar feitas pelos Emirados Árabes Unidos, ia falar alguma bobagem aqui, mas basicamente o Financial Times consultou uma série, é um jornal britânico, talvez o mais lido por elites no mundo, em particular quando se trata de finanças, e o Financial Times trazia um destaque falando com uma série de especialistas a respeito do assunto. Eu vou resgatar algumas dessas falas e vou contextualizar elas para a gente discutir o assunto e conseguir ter perspectiva de forma mais abrangente sobre como isso, então, pode afetar a arquitetura do mercado de energia. Bem, à luz disso, eu discuto com vocês. O Sol Kavonic, que é um analista da MST Financial, MST não o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? MST Financial é uma empresa no exterior, só que tem a mesma sigla do movimento brasileiro. Bom, ele disse então ao Financial Times, esse é o começo do fim da OPEP. A Arábia Saudita terá dificuldade para manter o restante da OPEP unida. Podemos ver outros membros seguindo o mesmo caminho, incluindo a Venezuela, o que não surpreenderia sob pressão americana. Completa o seguinte o Kavonic. A guerra com o Irã mostrou que os Estados Unidos podem ter tanta ou até mais influência sobre os fluxos globais de petróleo do que a OPEP. De forma interessante, outro aqui, Joel Hancock, que é analista na Texas Bank, analista sênior de commodities, aspas,
Isso dilui completamente o poder de mercado da OPEP e coloca o Irã no controle da grande maioria das exportações da OPEP. Nesse cenário, a OPEP perde muito poder de mercado e se torna efetivamente um instrumento da política externa do Irã. Mais um. Juntamente com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são um dos poucos membros com capacidade significativa ociosa, o mecanismo pelo qual, então uma capacidade latente que não está sendo plenamente usada, o mecanismo através do qual o grupo exerce o controle de preços. Para explicar isso, ora, se o país pode produzir mais e não produz para regular o preço, ter essa capacidade latente dá credibilidade para a ameaça de que eles podem baratear o petróleo, aumentando a produção. Isso foi o que disse Jorge León, que é chefe de análise geopolítica da Rystad Energy e ex-funcionário da OPEP. A sua saída, nas palavras dele, remove um dos pilares fundamentais que sustentam a capacidade da OPEP de gerir o mercado. Bem, usando como base então a fala desses analistas ao Financial Times, e citamos 3 que vão na mesma direção, eu concluo o segmento com a seguinte perspectiva. A gente tem falado consistentemente a respeito de como organizações multilaterais, a gente fala de ONU, as suas agências e outras, parecem ser menos e menos relevantes em um mundo que as tem como desatualizadas e aonde o que parece mais e mais vigorar é a força entre potências. Quer dizer, dos acordos de paz intermediados por Donald Trump no ano passado, a intermediação entre Índia e Paquistão, até mesmo falando-se de conflitos na África, ou a questão do que aconteceu em Gaza, foram amplamente ações que aconteceram de nação para nação. Quando há disputas quanto às tarifas, hoje em dia a Organização Mundial do Comércio, da mesma forma, parece incapaz de intermediar isso, um mecanismo praticamente disfuncional desde 2019. O ponto é, enquanto as organizações multilaterais mais e mais parecem perder relevância, mais e mais a questão parece ser da relação bilateral. Então, uma coisa que é até presente muito na administração de Donald Trump, diplomacia personalíssima, o negócio do olho no olho e da conversa entre chefes de Estado. A capacidade de pressão econômica, como a gente viu com as tarifas, e, claro, a coação militar, um bang-bang global, um velho oeste em escala geopolítica onde as forças armadas parecem mais relevantes do que são desde o final da Guerra Fria, certamente, e talvez mais do que em muitas décadas na história recente. Com os Emirados Árabes Unidos saindo da OPEP e parecendo se reposicionar em termos da sua capacidade de exportar e de não estar ligados a isso, talvez a gente veja isso também no mercado de energia. Claro que é um assunto com muita nuance, mas, na minha análise, parece seguir a tendência anterior se a gente vai dar notícia para então tentar ganhar perspectiva a respeito do assunto.